Graça e paz a todos os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Toda a igreja diga: meu Deus, eu tenho sede de Ti, a minha alma tem sede. O Senhor, meu Deus, é o nosso alimento. O Senhor é a nossa luz, a nossa direção, o Deus em quem nós confiamos, o Deus que nos conduz, que nos ensina, que nos dá conhecimento, visão das coisas maravilhosas. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que abre portas, o Deus que transforma, Deus que prospera. Meu Deus, no Senhor nós encontramos a verdade, no Senhor nós encontramos conhecimento. Nós estamos aqui para Te louvar pelo que o Senhor é, engrandecer o Teu nome, ó Deus soberano, Deus maravilhoso, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, nossa proteção, nosso refúgio, nossa fortaleza. Exaltado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Sem o Senhor nós não somos nada, somos limitados, mas pelo Teu poder, meu Deus, pelo Teu Espírito, nós seremos conduzidos, capacitados a fazer coisas maravilhosas, coisas grandes, para a glória de Deus. Então agora, venha nos encher com o Teu Espírito, para que nós venhamos alcançar as profundezas do conhecimento. O Senhor possa nos levar, o Senhor possa nos aliviar. O Senhor, meu Deus, vai tirar o peso que há em nós, os fardos. O Senhor dará descanso. O Senhor, meu Deus, nos aliviará, como o Senhor disse na Tua palavra: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor chamou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, eu ensinarei coisas grandes, eu revelarei os segredos do reino dos céus e darei o reino dos céus ao pequenino rebanho, aos humildes. E nós estamos aqui, meu Deus, de uma forma humilde, na dependência do Senhor, como pobres de espírito que somos, sedentos. A nossa alma anseia por Ti, porque no Senhor nós encontramos
a água viva. No Senhor, meu Deus, vem a sustentação do Senhor. Nós recebemos suprimento, sustento, vida, descanso para a vida eterna. Meu Deus, nós te bendizemos. Senhor, nós precisamos muito de Ti. Vem agora nos envolver. Vem agora, porque nós clamamos por Ti. Vem agora, meu Deus, curar, restaurar, transformar, retirar o mal e dar vida, e vida com abundância. Feche os olhos, igreja. Coloque as mãos no seu coração e veja qual é a área que precisa ser avivada, o que precisa ser transformado. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos e eleva o pensamento a Deus. Eleva o pensamento a Deus e diga a Ele: eu preciso tanto de Ti. Eu preciso tanto, meu Deus, ser envolvido pelo poder da Tua palavra. Eu quero conhecer muito mais. Derrama as bênçãos sobre a minha vida e me conceda uma capacidade, um conhecimento, uma sabedoria, para que eu possa fazer coisas grandes para a glória de Deus, para que eu possa fazer mais. Toda a igreja diga: eu quero, Senhor, fazer mais, fazer muito mais. Eu não quero, meu Deus, viver num raso conhecimento. Eu quero, Senhor, me aprofundar mais e mais, mas só o Senhor pode me conduzir. Eu estou aqui. Toda a igreja diga: meu Deus, eis-me aqui, para que o Senhor me envie, para que o Senhor me guie e me diga o que eu hei de fazer. Isso. Peça perdão a Deus pelos pecados. Eleva o pensamento a Deus, igreja. Relaxa um pouquinho as preocupações, os problemas. Se entregue ao Senhor. Se entregue ao Senhor de todo o coração. Se renda. Diga para Ele: eu estou me entregando. Eu estou precisando ser conduzido pelo Teu poder, pela Tua força, pela Tua palavra. Me envolva agora, Senhor, nessa oração, porque todas as minhas adversidades, eu sei que o Senhor pode me capacitar a vencer todas as lutas necessárias, todas as adversidades que eu tenho que enfrentar nessa vida. O Senhor pode me dar vitória. Coloque as mãos no seu coração e eleva o pensamento a Deus. Nós te pedimos proteção, nós te pedimos força. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, porque apesar de tão grande amor, nós temos pecado ainda contra Ti, Pai. Nós não conseguimos nos libertar do poder do pecado. Só o Senhor pode nos libertar. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Te damos graças por isso. Nós somos miseráveis, nós somos vendidos pelo pecado, mas o Senhor é misericordioso e o Senhor nos concedeu, meu Pai, o Espírito Santo, para o convencimento, para a reprovação das nossas ações más, ruins, as palavras ruins que nós proclamamos, a nossa boca que deveria ser para abençoar, muitas vezes nós falamos palavras, meu Pai,
indesejáveis aos ouvidos do nosso Pai, do nosso Deus. Por isso te pedimos perdão pelas palavras, pelos pensamentos, pelas ações, coisas que nós não deveríamos fazer, porque ofendemos o nosso Pai que está no céu. Então nessa hora, meu Deus, que a igreja receba a paz, a igreja receba o descanso, o perdão, toda maldição seja quebrada, toda influência maligna seja quebrada, nós possamos sentir a leveza do nosso ser, porque estamos sendo conduzidos pelo Espírito, porque estamos sendo aliviados, o mal está sendo retirado, a doença está sendo retirada. Se tem alguém doente aqui, meu Deus, que seja tocado por esse poder, que seja envolvido por esse poder, e vai sendo curado, e vai sendo curado, e vai sendo abençoado. Eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, meu Pai, mas nesse momento o Senhor vai conduzindo, a solução, o Senhor vai conduzindo a uma graça maior, o Senhor vai derramando uma unção poderosa para que essa pessoa, ela possa verdadeiramente superar as suas deficiências, as suas fraquezas. O poder vem de Deus, o poder vem de Deus, o poder vem de Jesus, o poder vem do nosso Cristo Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e o Senhor o ressuscitou pelo Espírito Santo. A palavra diz que Ele ascendeu aos céus, a palavra diz que Ele está assentado à direita do trono, e Ele intercede por nós, e por essa fé nós levantamos um clamor, por esta fé nós apresentamos as nossas petições, as nossas súplicas, até, meu Pai, até aquilo que depende de súplica, até aquilo que seja emergencial, principalmente as nossas emergências. Tem pessoas aqui precisando de bênçãos emergentes, tem pessoas aqui precisando de libertação, de cura de enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, uma unção poderosa seja liberada, um poder soberano, meu Pai, que só o Senhor pode derramar. Nós nos aprofundamos nessa oração. Nesta oração nós buscamos as profundezas do poder, nós buscamos as profundezas das revelações, a palavra do Senhor, a unção do Teu Espírito. Pelo nome poderoso de Jesus, haja, meu Pai, milagre, aconteça algo aqui nessa igreja, aconteça algo na vida dessa pessoa, para que ela possa verdadeiramente testemunhar, porque a Tua palavra diz que nós vamos testemunhar, a Tua palavra diz que nós seremos testemunhas, meu Deus. O Senhor diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então opera a salvação aqui no nosso meio, Pai, opera a salvação, carregue essa pessoa, em nome de Jesus, meu Pai. Nós dependemos do Senhor, nós não dependemos de nós, nós dependemos do nosso Deus, o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos conduza. Eu te peço, meu Pai, alivia todo o peso, tira a doença que os remédios não podem tirar. Faça com que essa pessoa possa exercitar aquilo que ela não poderia, porque agora ela foi abençoada. Essa pessoa levanta, anda, fortaleça as juntas, retire as dores desse corpo, retira as dores, retira os vírus, as bactérias, retire, meu Deus, todo o mal que há em nós, no físico, como também da alma. O Deus que tem poder para dizer levanta e anda, é o mesmo Deus também que pode dizer: seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados, porque Cristo morreu na cruz, e eu creio, e nós cremos que o nosso advogado fiel, justo, está intercedendo por nós diante de Ti, ó Pai. Então perdoa pela nossa fé que temos no Filho, no Teu Filho amado, pela nossa fé que temos naquele que veio para ser o Salvador do mundo,
por amor do Senhor, enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então começa curando a alma, como meu Pai é a parte imortal do ser humano, o espírito, mas também o corpo enfermo. A palavra diz que Jesus curou, e eu creio que Ele continua curando. Eu creio que pelo Espírito de Deus que há em nós, pelo Espírito de Deus, quando nós profetizamos a Tua palavra, o Espírito Santo Ele age. O Espírito Santo, meu Pai, Ele age, porque quando cremos de fato e de verdade, o poder de Deus se manifesta. Então toca com teu poder e abençoa, curando, libertando, abrindo portas, retirando tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Retirando todo o mal da nossa casa, todo o mal da nossa família, todo o mal da vida dessa pessoa, todo embaraço, toda obra maligna, toda maldição, fortaleça, meu Pai, o teu povo agora, fortaleça o teu povo espiritualmente, fortaleça o teu povo, meu Deus, fisicamente. Não haja doenças no nosso meio, não haja embaraços, meu Pai. Tudo aquilo que se levantar, toda barreira espiritual, ela seja derrubada pelo teu poder, ela seja arrancada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal sai agora. Todo mal saia. Todo mal saia. Nós queremos uma experiência com o nosso Deus nesse momento. Nós fazemos uma comunhão, meu Pai, porque a mente, o espírito, o corpo está todo elevado a Ti. É uma concentração de fé que é feita nessa hora, meu Deus. Vai liberando a água viva sobre nós. Vai liberando as bênçãos do templo do reino de Deus. O santo dos santos no céu, o santo dos santos, não construído por mão de homens, mas o santo dos santos celestial, onde Jesus Cristo habita, e tudo isso é profetizado pelo Espírito que habita em nós. Jesus Cristo é o Senhor. Toda a igreja diga: Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, aquele quem morreu por nós, pagou o preço, o castigo que era nosso, Ele sofreu, levou sobre si as nossas dores, as nossas preocupações, as nossas doenças. Pelo poder de Jesus Cristo, meu Deus, todo o efeito do pecado, toda a maldição do pecado, meu Deus, é anulado agora, pelo poder da fé no Evangelho da salvação, pelo poder do Espírito que flui pela fé em Jesus Cristo. Nós recebemos libertação, nós recebemos cura. As portas que precisam ser abertas, elas se abram agora, em nome de Jesus. Haja prosperidade, haja perdão de pecados, purificação do coração e enchimento do Espírito com o Espírito Santo. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Bem forte, para a honra e glória do Senhor. Bem forte. Irmãos, somente as bênçãos de Deus que podem anular todas as maldições, todos os efeitos do pecado que causou a queda de Adão e Eva e refletiu sobre nós. Amém? Pastor, se tem uma maldição na minha vida, só o poder de Jesus que pode tirar. Você pode avaliar, analisar a sua vida e ver o que tem de maldição na sua vida e comece a exercitar a fé.
Glória a Deus. Comece a exercitar a fé, reconhecendo isso, pastor. Em Cristo eu tenho libertação. Em Cristo as coisas são renovadas. Glória a Deus. Em Cristo tudo se torna novo. Em Cristo há vida. A igreja não pode esquecer disso. Em Cristo há o quê? Vida. Jesus disse: eu vim trazer vida. Eu vim trazer vida. Ele é chamado de água viva. Por quê? Porque ele veio trazer vida. Só tem vida quem está vivo. Quem não está com vida, aconteceu o quê? Morreu, está morto. Mas quando você tem um encontro com Jesus, você tem vida. Quando você tem sede, você vai a Cristo. Ele disse isso, ele convidou. Ele convidou os que têm sede. Ele convidou os cansados. Ele disse que ele veio para salvar o perdido. Ele disse que ele veio para buscar e salvar o pecador, o perdido. E nós temos que responder, irmãos, ao chamado de Jesus. Pastor, se em Cristo tem vida, eu vou me aprofundar na comunhão com Cristo. Eu vou ir muito mais além do que o simples batismo. Tem gente que acha que porque batizou, porque está participando da Santa Ceia, porque senta no banco de uma igreja, está muito bem. E eu tenho visto, irmãos, pessoas piorando depois que entraram para a igreja. Amém? Mas por que, pastor? Porque ficam fora do propósito. Por que há frustração? Porque fica fora do propósito. Por que não conseguem sentir descanso? Por que não conseguem o alívio como Jesus ofereceu? Por que eu não consigo o alívio no meu casamento? Por que a minha casa não tem paz? Por que eu não estou bem? Por que eu não estou com esperança no meu coração? É porque você está fora do propósito de quem? De Deus. É isso que tem acontecido com a igreja. Muita gente na emoção, mas quando o problema pega para valer, a pessoa não tem estrutura. A pessoa não tem força, não tem capacidade. Por quê, pastor? Porque ela não progrediu. Ela não progrediu na comunhão, ela não progrediu no conhecimento, ela não progrediu, ela não buscou, ela não pesquisou as coisas de Deus. Ela ficou naquele conhecimento raso, irmãos. Quando a gente fala de coisas aqui novas, essa igreja aqui é uma igreja onde se ouve coisas novas. Essa igreja aqui, ela tem vinho novo. E Jesus explicou isso. Ele disse que o odre velho não pode receber o quê? Não pode receber vinho novo. Não pode receber. Por quê, pastor? Porque não vai aguentar. Tem gente que não tá preparado para receber a verdade. Por isso que quando o pastor fala certas coisas aqui, tem gente que franze a testa. Eu percebo. Mas isso não me impressiona, não. Tem gente que ouve o rádio. Muita gente ouve, mas não consegue receber. Por quê, pastor? Odre velho. Odre velho não suporta. Odre velho não suporta, irmãos. São pessoas rasas, são pessoas engessadas, são pessoas que não querem desenvolver o conhecimento das coisas de Deus, não querem se aprofundar, entraram no movimento, até tiveram uma boa motivação para começar a caminhada com Deus, mas foram pessoas que estacionaram, estagnaram numa posição e não querem o quê? Não querem crescer.
Ah, pastor, eu aprendi assim. O senhor falou, igual foi um lá na igreja outro dia. Ele falou que eu quero criar polêmica. Mas ele vive me escutando. A palavra, ele sente uma autoridade, mas a palavra não o quê? Ela não entra, porque ele é odre velho. Ele é religioso, tradicional, irmãos. A pior coisa é quando você participa de uma igreja evangélica e continua na tradição, irmã Silvia. A gente entra para a igreja evangélica e continua no costume do farisaísmo. Continua no costume do farisaísmo. Depois de tantas coisas que a Bíblia ensina, eu estagnei, eu conheço só o raso. O meu conhecimento é raso. E a palavra diz que, essa palavra que nós vamos meditar, ela diz que o profeta Ezequiel foi conduzido por um anjo para fora do templo, para contemplar uma água que fluía debaixo da porta do templo. Quem está entendendo, diga amém. Ezequiel foi chamado a atenção para observar uma fonte de água que fluía da onde que o pastor falou? Do templo. Debaixo da porta do templo. Amém? Ali debaixo daquela porta saiu uma água. E essa água, ela se espalhava, essa água ela descia, essa água ela avançava, essa água ia abrindo, irmãos, ia enlarguecendo, ia crescendo. E ao mesmo tempo Ezequiel viu que essa água também, ela criava um volume cada vez o quê? Cada vez maior. Quem está entendendo, diga amém. Ele viu isso. A palavra diz que João também viu um rio puro de água da vida. A palavra diz que Zacarias também viu isso. Tem uma visão lá em Zacarias que ele fala de um rio. Amém? E essa água, ela se espalhava, a Bíblia diz que ela se espalhava para o mar oriental e para o mar, o quê? Ocidental. Glória a Deus. Essa água, irmãos, ela corria para o Mar Morto e ela corria para o Mar Mediterrâneo. Mar Morto para a Palestina, Mar Mediterrâneo para todos os continentes, África, Europa e Ásia. Amém? Esse rio, esse Mar Mediterrâneo, ele tem comunicação com o Atlântico. E quando ele tem comunicação com o Atlântico, ele alcança o quê, pastor? Ele alcança a América. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a água, essa água seguia para o Oriente e para o Ocidente. Essa água seguia para todos os lados, irmãos. Para alcançar, pastor, simbolicamente, o que quer dizer isso? O que o senhor quer dizer? Que essa água, ela não tinha como ser detida, irmãos. Essa água ia alcançar o mundo o quê? O mundo inteiro. O mundo inteiro, para vocês entenderem essa profecia de Ezequiel. Pastor, então quer dizer que essa água, ela ia alcançar o mundo inteiro? Sim. E essa água fluía do trono, fluía do templo de quem? Do templo de quem? Do templo de Deus. Essa água corria debaixo do umbral, da entrada. O umbral é o quê? A entrada do templo. Essa entrada corria debaixo da porta, onde tudo começa. Tudo começa no templo de quem? No reino dos céus. Tudo começou no reino dos céus. O rio vai fluindo, o rio vai se tornando mais largo, mas tem algo maravilhoso e sobrenatural nesse rio. Qual era, pastor? Não tinha afluente nenhum. Ou seja, não tinha nada que desaguava nesse rio, irmãos. Não tinha nada que alimentava esse rio.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele tinha o que, pastor? Vida própria. Esse rio, ele fluía de si mesmo. Entendam isso, entendam o poder desse rio. Esse rio, ele fluía de si o quê? De si mesmo, ele não dependia de nenhum afluente. Não tinha nenhum lago que desaguava nesse rio para que ele pudesse jorrar. Esse rio, ele jorrava constante o quê? Constantemente. Jesus Cristo disse o quê? Aquele que tem sede, vem a mim o quê? Aquele que crê em mim, do seu interior, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, aquele que crê em Cristo, que o Cristo da palavra de Deus, do seu interior também fluirão o quê? Ele disse que do ventre dessas pessoas teria uma fonte. Então, quando Ezequiel contempla essas águas aqui, ele está falando, irmãos, do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo. Ele está falando das bênçãos dos lugares o quê? Celestiais, que são derramadas em nossas vidas. É isso que nós temos que entender, pastor. Eu preciso dessa fonte. Eu preciso ser envolvido por esse rio, por esse poder sobrenatural. Glória a Deus. E o anjo, igreja, colocou Ezequiel, mediu primeiro. Ele mediu primeiro 500 metros, que corresponde a 1000 côvados, e pegou Ezequiel e entrou com Ezequiel nesses 500 metros. Amém? E a palavra diz que a água nesses 500 metros batiam no tornozelo de Ezequiel. Ele entrou aonde, pastor? No lugar o quê? Raso. É assim que a gente começa a nossa caminhada. Ninguém começa no Evangelho sabendo tudo. Mas a gente começa o quê? Com as coisas fáceis. Nós começamos, irmãos, numa caminhada bem sutil. Deus vai revelando as coisas mais fáceis primeiro. Mas o anjo conduziu Ezequiel. Isso é importante, mas Ezequiel também se deixou o quê? Se deixou levar. Quem está entendendo, diga amém. Se Ezequiel não quisesse entrar na água, não ia acontecer o quê? Não ia acontecer nada. Ele não poderia ver as coisas maravilhosas. Ele não poderia enxergar o que realmente aquele anjo, aquele ser angelical queria revelar para ele. Da mesma forma, irmãos, são as coisas de Deus. Se você não deixar o Espírito Santo te conduzir, se você não se entregar, você também não vai chegar a lugar o quê? A lugar nenhum. Eu quero dizer que tem pessoas que nem entram nessas águas. Eu quero dizer que tem pessoas que ficam na terra seca. Eu quero dizer que tem pessoas que não se dão o prazer de, pelo menos, chegar com essas águas nos seus tornozelos. Não lavam nem os seus pés. Glória a Deus. Mas o anjo mediu e falou: vem que eu vou te levar. E ele se deixou levar. Jesus Cristo chamando você para conhecer mais de quem? Mais de Deus. Jesus Cristo chama você para te ensinar, para falar sobre a salvação, para falar sobre a vida eterna, para ensinar a você o conhecimento de Deus, e Ele vai te conduzindo gradativamente, em estágios. É assim que começa o progresso espiritual. O progresso espiritual, irmãos, é por estágios. Eu tenho que me interessar. Para quê, pastor? Para ir para o lugar mais o quê? Mais fundo. Quem está entendendo, diga amém. A palavra diz que quando Pedro chegou cansado da pesca, ele parou o barco. Jesus pede o barco de Pedro emprestado
Jesus faz uma pregação, Pedro fica ali aguardando e ao mesmo tempo ouvindo a palavra de Jesus, e quando termina a pregação, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, lançai as vossas o quê? As vossas redes. Quem está entendendo, diga amém. Pedro conseguiu trabalhar a noite inteira, mas não apanhou o quê? Não apanhou nada. Por quê, pastor? Porque Pedro não conhecia o sobrenatural de Deus. Pedro andava pelo conhecimento dele próprio. Irmãos, é dessa forma, pastor, quando eu ando pelo meu próprio conhecimento, eu até ando, mas só que eu vou ficar o quê? Cansado. Tem muita gente que fica o quê? Cansado, porque está remando, e não sai da onde? Não sai do lugar. Está remando contra a maré. Jesus fala assim com Pedro: lança ao largo. Ou seja, lança as redes nos lugares mais fundos. Irmãos, uma coisa é você se aprofundar no conhecimento de Deus, e a outra coisa é você viver no seu próprio conhecimento. Tem gente que entra na igreja, mas continua vivendo no seu próprio quê? No seu próprio conhecimento. Continua com as mesmas manias de antes. Não entram na comunhão com Cristo, não se aprofundam na comunhão com Cristo, não fazem igual aquela irmã que ajoelhou aos pés de Jesus para ouvir a boa parte. A melhor parte, Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, que era o quê? A palavra de quem? A palavra de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Digam glória a Deus. Tem pessoas que estão encalhados. Se começou, não avançou. Parou no raso. Parou no conhecimento do batismo. Não, pastor, o dízimo é obrigatório. São pessoas que estão nesse tipo de tradição ainda. São pessoas que estão na lei ainda. Guarda o sábado. O que é isso, pastor? Pessoa que entrou, mas a água ficou aonde? No tornozelo. Amém? São pessoas que não fizeram o quê? Não se deixaram levar para mais fundo. O evangelho é para os corajosos, irmãos. Ouça o que o pastor Luiz Fernando vai falar. O evangelho não é para ignorante e nem frouxo. O evangelho é para as pessoas que se entregam a Deus de fato, de verdade. Eu não estou falando de uma ousadia humana e de uma coragem humana. Eu estou falando de uma entrega, independência, confiança total em Deus. Mas para isso tem que ter coragem, para isso tem que ter fé. Eu vou viver pela fé agora. Eu tenho aprendido a viver pela fé, irmãos. Eu digo isso a vocês. O que é isso, pastor? Confiar mais em quem? Eu andei muito pela minha própria força. Eu vou ser sincero para vocês, eu andei muito pela minha própria força. Eu falava de Jesus assim, eu pedia a Jesus a vitória, mas na hora do empreendimento, sabe qual era a força? A força dos meus braços. Aí acontecia o que comigo? Eu ficava o quê? Ficava cansado e ficava encalhado também, sabe por quê? Porque eu ficava remando. O meu barco entrava, o casco ficava na areia, o meu peso estava sendo sustentado ainda pelas minhas pernas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Aqui só tem sabido. Aqui só tem sabido. Pastor, se eu entrar na água e colocar só o pé, eu vou sentir leveza no meu corpo? Mas à medida que eu vou entrando, o que vai acontecendo? Eu vou ficando cada vez mais o quê? Mais leve. Aí a água bate no joelho. Aí a onda dá aquela balançada, você fala, epa, eu vou me afogar. Aí você sai correndo. Mas você tem que fazer o quê? Nós estamos falando do conhecimento de quem? De Deus. Quanto mais
eu me aprofundo no conhecimento de Deus, na dependência da graça, no poder do Espírito Santo, na oração, na palavra viva que é Jesus, na palavra escrita que é a Bíblia, eu vou entrando, eu vou me sentindo mais o quê? Mais leve. Glória a Deus. Eu vou me sentindo mais leve. Por quê, pastor? Porque eu estou me deixando levar pelo poder de quem? Pelo poder de Deus. Ezequiel foi deixando, o anjo media 1000 côvados, Ezequiel entrou, ficou com a água no tornozelo. Como o anjo viu que Ezequiel estava aplicado, como o anjo viu que Ezequiel se entregou à lição, que Ezequiel estava atento, que Ezequiel se interessava por aquilo que estava sendo revelado para ele, a Bíblia diz que o anjo levou ele mais 500 metros à frente. Se Ezequiel ficasse ali, com a boca aberta, olhando para cima, querendo paiar o envelope da construção do templo, querendo paiar a vassoura, querendo paiar o tijolo, pastor, eu quero a prosperidade material, eu quero ver o que o senhor tem para me dizer em relação à minha vida sentimental, meu casamento, o esfriamento que aconteceu na minha relação, porque eu deito na cama, eu não sinto nada. Aí vai acontecer o quê? Você vai ficar encalhado, porque você está fora do propósito de quem? Você, ao invés de você olhar com olhos espirituais, ao invés de você buscar o conhecimento para vencer o problema, você fica querendo mágica. A Bíblia diz que Ezequiel se dispôs a entrar os primeiros 500 metros, o anjo viu o interesse nele, mediu mais 500, e a palavra diz que a água bateu aonde? No joelho. Amém? A palavra diz que ele entrou mais 500 metros, a água veio aonde? Na cintura. Glória a Deus. E a palavra diz que quando ele entrou mais 500 metros, ele já estava dentro de um rio. A palavra diz que ele não tinha como atravessar o rio. A palavra diz que só poderia permanecer ali a nado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele sentiu que o corpo dele saiu da onde? Saiu do chão e começou o quê? A flutuar. A flutuar. Quando a gente fala em nadar no Espírito Santo, irmãos, não é bater os braços loucamente, eu tenho que atravessar, não, é se deixar ser levado por quem? Se deixar ser conduzido por Deus. Quem está entendendo, diga amém. Ezequiel viu que ele chegou num lugar que ele foi tomado pelo poder daquele rio. Ele foi tomado pela grandeza daquele rio. Ele viu que aquele rio realmente era uma água poderosa. Digam glória a Deus. Irmãos, a lição é essa. Pastor, ele entrou rio adentro, só que ele foi testando a profundidade. É assim que Deus faz. Deus não vai conduzir você se ele sentir que você não tem condições de entrar. Deus não vai conduzir você se ele sentir pouco interesse. Deus não vai conduzir você se você tem pouca fé. Deus não vai conduzir você se você não tem buscado. Mas o anjo por cuidado, ele media. Dá para você ir, Ezequiel. Dá para você ir, porque eu estou vendo fé em você. Pode entrar mais. Aqui a água bateu no joelho, depois bateu na cintura, depois o anjo falou, não, eu vou te levar mais fundo. Por quê? Porque Ezequiel estava com sede. Ezequiel se interessou por aquela maravilha, irmãos. Ezequiel viu que daquela fonte fluía uma água que não se sabia de onde que ela vinha. Era uma água viva. E assim é o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos.
O nosso Senhor Jesus Cristo é essa água viva. Ele foi testando a profundidade, medindo de 1000 em 1000 côvados. Ele começou no raso e foi indo. A água foi aumentando pelo poder de Deus. Essa é a lição. Qual é a lição, pastor? Quando você pesquisa as coisas de Deus, quando você começa a pesquisar as primeiras coisas rasas, a gente entende facilmente. O pastor falou que agora eu preciso batizar, eu entendi o que é o batismo, eu entendi o que é a ceia, mas eu tenho que entender a vitória de Cristo na cruz. Eu tenho que entender a revogação das cerimônias. Eu tenho que entender isso. Amém? Eu tenho que entender o fim dos holocaustos, dos sacrifícios. Eu tenho que entender que Jesus me deu consciência, que Jesus me deu vida nova, que Jesus me deu sabedoria, que Jesus me mostra as coisas com muito mais clareza. Mas eu preciso me aprofundar. As primeiras coisas eu entendi facilmente. Amém? Mas depois o que acontece, pastor? As próprias propriedades de Deus, elas começam a se complicar. Por quê? Porque as coisas de Deus vão muito mais além do que a nossa compreensão. Mas nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos avançar. Nós precisamos, pastor, eu tenho que compreender mais. Eu tenho que buscar compreender os planos de quem? Os planos de Deus. Em Romanos 11 é uma declaração nesse sentido, irmãos. O apóstolo Paulo fala em Romanos 11, profundezas de riquezas, de sabedoria, de tanta sabedoria, diga glória a Deus. Paulo fala isso, profundezas de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Paulo fala, quão insondáveis são os seus juízos, Senhor, inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, quanto mais a gente aprende, mais nós temos o quê? A aprender. O evangelho é assim, o evangelho é inesgotável. Ninguém pode dizer assim, isso aí eu já tenho uma posição definida. Por isso que muita gente não consegue entender certas coisas que o pastor Luiz Fernando fala. Por quê? Porque são pessoas que estão com o barco encalhado. Barco encalhado quer dizer o quê, pastor? Pouco conhecimento. Estão buscando facilidade dentro da igreja. Não querem conhecer a verdade. Não querem conhecer a verdade para se libertar mais e mais a cada dia. É isso que tem acontecido, irmãos. Amém? Mas a palavra diz que havia, pastor, uma abundância de águas. Havia. E o que representa isso? Muitas bênçãos. Mas se eu ficar no raso, a minha bênção será o quê? Será rasa. Tem muita gente com bênção rasa. Tem muita gente que não está sentindo alívio. Tem muita gente que não tem paz, mesmo com a religião. Tem muito crente cometendo suicídio. Tem pastor cometendo suicídio. O senhor está criticando? Não. Só que eu estou vendo uma contradição muito grande. Se nós estamos pregando um Cristo que liberta, como que eu vou cometer suicídio? Que libertação é essa? Eu vou me matar porque eu não estou aguentando o quê? Porque eu não estou aguentando mais? Será que isso é um bom testemunho de um cristão, irmãos? Sim ou não? Eu não estou criticando. Mas não tem como uma pessoa dizer que está no rio de água viva e está querendo morrer. Está querendo comer veneno. Amém? Pastor, eu vou acabar com esse peso da minha vida. Eu vou acabar com esse problema no meu casamento. Eu vou sumir. Eu vou sair da igreja. Mas as bênçãos são ricas, as bênçãos são poderosas, as bênçãos são abundantes, as bênçãos são incomparáveis. E são bênçãos que transformam, e são bênçãos que prosperam, são bênçãos que curam, que abrem portas. Digam glória a Deus. E depois, irmãos, eu vou dizer mais. Nós mesmos
nos tornamos canais de bênçãos. Nós mesmos passamos a ter essa fonte dentro de nós. Para quê, pastor? Para a nossa vida eterna. Jesus disse isso. Jesus disse que essa fonte de água viva, que nós teremos no nosso ventre pela fé nele, elas fluirão para a vida o quê? Para a vida eterna. Ou seja, eu encontro suprimento para a minha alma, eu encontro suprimento para a minha vida, para o meu emocional, para o meu psicológico, quando eu estou em Cristo Jesus, quando eu me firmo em Cristo Jesus, quando eu me aprofundo no conhecimento de Cristo Jesus, não haverá nada que poderá me fazer parar, me destruir. Não haverá nada que poderá destruir vocês. Mas vocês têm que entrar nessa água, vocês têm que se aprofundar nessa água. Amém? Pastor, eu vou receber conforme eu necessito. Pastor, eu vou me tornar esse rio de água viva. Eu vou servir, eu vou ser um benefício na vida de alguém, eu vou ser uma boa água na vida de alguém, eu vou ser um suprimento na vida de alguém. Eu pergunto, qual tipo de rio você é? Você é um rio, um riacho poluído, de água parada, de água verde? Você é um riacho de água salgada, saloba, que não nenhum peixe pode viver nesse riacho? Um riacho que não produz nada, um riacho que se bater no pé de uma planta, ele mata. Tamanho é o grau de salinidade. Amém? Tem gente que mata com a palavra, tem gente que mata com o olhar, tem gente que mata com o pensamento. Por quê, pastor? Porque está despido da graça. Porque está sem o Espírito Santo. A palavra diz no versículo 6 que o anjo traz Ezequiel de volta para a margem. Mas ele pergunta a Ezequiel, você viu? Viste, filho do homem? Vamos ler aqui. Olha o que ele diz. Versículo 6. Deixa eu botar aqui na... Versículo 6, irmãos. Olha o que o anjo fala com ele. E me disse, viste, filho do homem? Ezequiel foi lá no lugar onde ele não poderia atravessar, onde ele teria que nadar. Ele foi nas águas profundas, mas ele teria que ver. Essa questão de ver, irmãos, é entender. Pastor, como que o senhor fala certas coisas aqui na igreja? Porque eu estou buscando, porque eu estou sendo levado pelo Espírito Santo, porque eu estou querendo entrar nessa água, irmãos, e deixar ela me sustentar. Esse nado aqui é diferente do nado literal. O nado literal eu tenho que bater os braços. O nado literal eu tenho que bater as pernas. No nado literal eu me canso. Mas nesse nado aqui não. Nesse nado aqui não. Vamos ver como é que ficou a situação dele nesse caminho aqui. Olha o que a Bíblia diz no versículo 5, e mediu mais mil, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram o quê? Eram profundas. Olha só, irmãos, você vai entrar, mas você nunca vai chegar ao conhecimento pleno das coisas de quem? Das coisas de Deus. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, que você vai buscar, mas você vai encontrar a solução, mas você vai ter mais coisa para você buscar, e essa busca, ela é interminável. Mas o que acontece, pastor? Tem gente que para e encalha no raso. É isso que eu quero que vocês façam distinção hoje. Pastor, qual é o meu posicionamento espiritual? Será que eu estou no raso? Quem está no raso? Quem está indo para a igreja para ouvir música? Quem está no raso? Quem está indo para a igreja para ouvir adivinhação de macumbeiro? Quem está no raso? Quem está atrás de mágica? Quem está no raso? Quem fica no êxtase com a língua estranha do balabalá, do xarabacá, do xerecá.
né? Que tem cada hora é uma coisa, é xerecá, barabará. Amém? Ah, pastor, eu estou lá no xerecá, então fica lá. Fica lá no xerecá, porque eu vou fazer o quê? Você gosta de ficar encalhado? Fica encalhado. Quem está entendendo, diga amém. Ah, o senhor está zombando? Não estou zombando não, irmão. Porque não tem mais nada para falar, não. Não tem mais ciência, não tem mais teologia para isso, não. Não tem, pastor. O que é? Nada que leva a nada. Nada que leva a lugar nenhum. Tem certas coisas que a gente ouve nas certas igrejas, que é um nada que me leva a lugar o quê? A lugar nenhum. Glória a Deus. Mas Ezequiel precisou entrar e chegar num ponto que? Num ponto de dependência total. Eu vou, mas se eu estiver no raso, eu ainda estou sendo sustentado por mim mesmo. Ah, pastor, eu já batizei, mas continua sendo sustentado por você mesmo. Ah, eu já estou participando da ceia, continua sendo sustentado por você mesmo. Ah, eu estou dando dízimo, continua sendo sustentado por você mesmo. Você é conduzido pela lei, você é conduzido pela regra, você é conduzido pelo costume, Maria vai com as outras. Maria? É Maria, pastor? É Maria. Maria vai com as outras. Maria nunca vai sozinha, Maria tem que ir com as outras. Se as outras forem, eu vou. Se as outras não forem, eu não vou. Maria. Na igreja está cheia de Maria, irmão. Mas não é Maria, mãe de Jesus, não. É Maria vai com as outras. Glória a Deus. São pessoas que não se deixam levar pelo Espírito de Deus. Pastor, eu estou indo pela palavra do Senhor. Eu estou buscando conhecer a verdade. Jesus mandou, conhecereis a verdade. Jesus não falou assim, não, espera, não. Conhecereis, atitude. Conhecereis, disposição. Conhecereis, busca. Leitura do Evangelho, entendimento do Evangelho. Eu estou ouvindo uma palavra interessante, então saia do raso. Saia do raso. Mas você olha a igreja pela aparência, você olha a igreja pelo tamanho do templo, você olha a igreja pela tradição, você olha a igreja pela denominação, você olha a igreja pela organização religiosa, você olha por causa dos uniformes das irmãs do louvor, você vê quem está lá sentado no banco da frente, quem está no altar é o doutor fulano, é o doutor Beltrano, é o apóstolo fulano de tal, então aqui é fonte. Mas não é por aí. Você tem que buscar o conhecimento de quem? De Jesus Cristo. Você tem que ser independente. Espera aí, eu vou mergulhar nessa água. Amém? Ezequiel viu, o anjo perguntou a ele, você viu? Você viu? Olha o que ele diz no 6. Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem da onde? Do ribeiro. A visão vai sendo aberta, irmãos. Às vezes eu estou vendo, mas eu não posso enxergar. Por quê? Porque eu não estou preparado. Eu estou vendo a bênção, mas eu não reconheço bênção como bênção. Eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas eu não estou entendendo. Por quê? Porque você não tem condições de enxergar. Deus não pode te mostrar o que você não tem condições de quê? Jesus falou com os discípulos uma vez, olha, tem muitas coisas que eu tenho que falar para vocês. Mas vocês não vão o quê? Vocês não vão suportar. Eu vou deixar o Espírito Santo revelar mais na frente. Teve coisas que só o Espírito Santo, irmãos, ensinou os discípulos, porque ele não tinha estrutura para aprender. Ou seja, Deus não vai levar você mais fundo se você não tem o quê? Se você não tem condições. Deus não pode dar conhecimento a uma pessoa que não buscou, que não tem maturidade para receber, é odre velho. É odre velho. O que mais a gente vê nas igrejas aí é odre velho, tradição, costume, fantasia, emocionalismo, entretenimento. Aí diz assim, não, a igreja do Senhor não cresce porque a igreja do Senhor é uma igreja antiquada. Então Jesus é antiquado. A palavra de Deus não vale nada. E eu não posso acreditar nisso. Eu tenho que continuar pregando o quê?
eu tenho que continuar pregando o Evangelho. Eu tenho que continuar pregando o Evangelho, aconteça o que acontecer. Eu não posso conduzir. Eu tenho que me deixar levar pelo Espírito Santo. Eu tenho que me deixar levar pela palavra. Eu não posso ter um plano meu. Ezequiel foi lá, chegou num lugar que ele tinha que nadar, chegou num lugar que ele viu que não tinha como atravessar, porque era muito profundo, era muito amplo aquele rio, e a palavra diz que o anjo fez o que com ele? Trouxe ele de volta para a margem. Vamos contemplar as coisas de acordo com a nossa condição. Diga glória a Deus. E na margem de pé, ele contemplou mais coisas, irmãos. Ele contemplou mais coisas. É assim que funciona. Se você quiser contemplar, você tem que buscar. Se você quiser contemplar, você vai ter que se aprofundar, mostrar desejo, mostrar disposição, mostrar vontade. Pastor, eu vou estudar a palavra. Pastor, eu vou pregar uma mensagem aí, mas eu vou estudar a Bíblia. Para quando chegar aí eu dar o recado. Eu poder falar com autoridade, eu poder falar com profundidade, no conhecimento. Porque eu quero edificar a igreja. Quando Paulo falava em edificar a igreja, irmãos, é conhecimento da igreja, não é crescer em número. Mas é uma igreja que tinha conhecimento das coisas de quem? De Deus. Paulo contestou a língua estranha na igreja de Coríntios, mas ele disse que a profecia era muito mais proveitosa. Nem a estrangeira. Porque nós estamos falando, a palavra fala de língua estrangeira. Mas Paulo disse que a língua, seja qual for, se não tiver intérprete, nada feito. Esses dias eu vi um pastor no YouTube falando em língua estranha, mas eles são tão 7-1 que ele falava uma língua que não existe e tinha um outro endemoniado interpretando. Mas como é que o senhor sabe, pastor? Discernimento o quê? Discernimento espiritual. É só você ver. É só você ver. O cara começou sacudia e a mulher enxerga. Começou igual uma maritaca, daqui a pouco ela começou interpretando. E a igreja pulando, e gente virando cambalhota, e um levantava a cadeira, mas tinha muita gente. E pula, e um garra o outro, e fica rodando, abraçado. Amém? Mas causado isso por quê, pastor? Ninguém sabe. Saíram fora de si mesmos, perderam a capacidade de domínio emocional, psicológico. É isso que a igreja causa, irmãos. Mas em que lugar é esse, pastor? Esse lugar não é nem a água no tornozelo, isso é terra seca. Isso é terra seca, mas isso emociona, mas não te leva a lugar nenhum e ainda destrói sua alma. Eu não estou combatendo igreja não, irmãos. Mas nessa passagem aqui está mostrando que a profundeza do rio era conhecimento, era visão espiritual. É isso que Jesus dá com o Evangelho, mas com o Evangelho, com a palavra da verdade. É pela fé na palavra da verdade que é a salvação. A salvação não vem por adivinhação, não. Nós temos que entender isso. Aí vira o quê, pastor? Vira piada essas coisas, porque não sou só eu, não. São pessoas que já deu tempo de sair do raso. São igrejas tradicionais com mais de 100 anos, irmãos. É isso que eu quero dizer. Pastor, esse ministério tem quantos anos? 110 anos, 120 anos. Veio do exterior. Mas estão encalhados aonde? No raso. Estão encalhados porque não estudam, porque não conhecem as coisas de Deus, porque não conhecem o reino do céu. Então não fiquem no raso, irmãos. Examinem mais, examinem com mais profundidade. Espera aí, pastor, eu quero aprender. O senhor falou uma coisa aí que eu nunca tinha ouvido. E é assim que eu tenho ouvido na rua.
você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, mas tem sentido. Falei com base na Bíblia, mostrei no Evangelho. Não falei simplesmente uma palavra isolada. Eu não tirei um versículo da Bíblia, não. A palavra se prega no contexto, irmãos. O texto e o contexto. Não pode tirar um versículo da Bíblia para criar uma doutrina. E é o que mais vocês veem aí. O que mais vocês veem é esse tipo de barco encalhado. E esses barcos estão cheios. Estão cheios por quê, pastor? Porque o povo gosta de engano, o povo não quer usar o raciocínio. Ezequiel contemplou a profundidade, começou no raso, mas ele progrediu. O que é isso? Entendeu mais. Creu. Criou testemunho. A comunhão dele com Deus foi forte. A experiência sua com Deus tem que ser forte. Tem que ser nas profundezas. Porque senão você fica sem firmeza, você fica cansado de igreja. Religiosidade cansa. Eu não tenho vontade de ir na igreja hoje. Eu estou cansado. Mas sabe por quê? Porque você ainda está se conduzindo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.